Bom dia! Preparada para falar com Deus, preparado para ouvir a voz de Deus? Então diga comigo: bom dia, Espírito Santo. Te amamos, Senhor, e te consagramos esse dia com a certeza de que há uma palavra rema para os nossos corações. Não somente consagramos o dia, mas a semana toda. Declaramos que estamos em tuas mãos. E o Senhor pode nos direcionar, o Senhor pode interferir, o Senhor pode sim conduzir os acontecimentos da melhor forma possível para que possamos ser moldados conforme o teu querer. Quantas vezes, Senhor, pedimos paciência, mas não conseguimos compreender quando situações nos fazem perder a paciência. Mas o Senhor utiliza de diversas formas para nos ensinar a crescer e testemunhar o quanto temos sido transformados através da Tua Palavra e da Tua presença. Nos faz compreender o Teu agir com gratidão e humildade, entendendo que cada desafio oculta uma descoberta, um crescimento, uma graduação a mais. Cada desafio tira de nós o que nós temos de melhor, o nosso grande potencial, muitas vezes acomodado em fases confortáveis de sucesso ou descanso. Queremos verdadeiramente a lapidação que só o Senhor pode produzir em nós. E para isso é necessária essa sintonia que buscamos toda manhã. Queremos sim uma comunhão poderosa com a Tua presença. Algo que verdadeiramente nos ajuste às Suas expectativas, Senhor. Vem sobre nós nessa semana, nos mostrando Teu coração, Teu amor por nós, Tua sabedoria, Tua inteligência, Teu entendimento sagrado sobre tudo. Queremos uma mente renovada para que possamos ser testemunhos vivos da Tua graça, da Tua verdade, da Tua justiça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Bom, essa semana nós temos uma série maravilhosa chamada Parábolas. Sim, Jesus, ele foi um mestre extremamente talentoso e seu meio preferido e distinto de instrução foi a parábola. Basicamente, o termo parábola significa uma comparação ou analogia, na maioria das vezes em forma de narrativa dramática. Vocês vão perceber ao longo dessa semana que Jesus utilizava figuras de linguagem que aproximava os ouvintes de uma forma de identificação com a natureza do que ele estava contando ou do que ele estava querendo ensinar, e não era um ensino muito óbvio. Vamos falar agora sobre o discernimento que vocês precisam ter entre os perfis de pessoa. Não, ele dizia: eu vou contar agora uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Ali falando para um grupo de pessoas que na grande maioria trabalhava com a terra, trabalhava com plantio, agricultores. De repente, quando ele fala que o joio e o trigo crescem juntos e idênticos, e a princípio é impossível saber a diferença entre eles, mas a verdade é que o joio nunca vai dar fruto, enquanto o trigo multiplica suas sementes. Através dessas comparações, de uma certa forma, ele
deixava como um desafio de entendimento para aqueles que realmente estavam interessados. Já percebeu que quando a gente entrega algo muito, muito, muito pronto, o ouvinte quase não dá valor? Mas quando você envolve esse ouvinte em uma narrativa que exige dele uma curiosidade, uma busca interna pelo entendimento da moral daquela mensagem, é como se fosse um teste. E então a verdade simplesmente se revela. A primeira função das parábolas de Jesus era ilustrar alguma verdade do reino. Sim, especialmente com respeito a caráter, valores, princípios. Em segundo lugar, ele tinha a intenção de levar os ouvintes a um tipo de decisão. Em terceiro, essas parábolas, de uma certa forma, como eu acabei de dizer, ocultavam a verdade e revelavam ao mesmo tempo. Uma vez que Mateus 13:13 diz assim: vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Não era o propósito dele que as parábolas fossem enigmas, que as pessoas não conseguissem entender, mas era literalmente uma peneira, onde somente os que estivessem verdadeiramente interessados na essência do reino compreenderiam. E a primeira parábola que a gente vai meditar hoje é justamente essa que eu citei. Marcos 4, 26 a 28. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce por si própria. Se seguirmos a cronologia do Evangelho de Marcos, a parábola da semente que germina e cresce foi uma das primeiras. Veja que naquele tempo o reino era extremamente pequeno e consistia apenas de algumas poucas pessoas que tinham ouvido Jesus pregar e o Evangelho entrado em seus corações, e essas pessoas responderam a essa convocação. Essa parábola, portanto, tinha como objetivo tranquilizar seus seguidores e trazer encorajamento quanto à disseminação do reino, que parecia lenta, mas ele dizia: não se preocupe, a semente que você lançou, ainda que você esteja dormindo, acordado, andando ou parado, ela está germinando. Ninguém pode impedir uma semente de florescer. Seu papel é somente lançar a semente. Em alguns aspectos importantes, o reino cresce como crescem as plantas. Um agricultor espalha a semente no tempo devido. Quando o grão amadurece, ele maneja sua foice e faz sua colheita. Entre o tempo da semeadura e a ceifa, no entanto, ele não faz praticamente nada. Se ele dormir ou ficar acordado, não faz nenhuma diferença, pois de uma forma ou de outra a semente brota e cresce. Como é na natureza, assim é no reino de Deus. O reino tem crescido através dos anos em proporções enormes, mas o seu princípio de crescimento permanece o mesmo. Primeiro, o reino cresce irreprimivelmente. Ninguém pode deter seu desenvolvimento, pois uma força oculta está em atividade, fazendo o primeiro talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Segundo, o reino cresce imperceptivelmente. Não podemos observá-lo acontecendo. Ele continua crescendo a despeito de nossa observação. Terceiro, o reino cresce espontaneamente. Não podemos contribuir para o seu processo oculto de crescimento, a não ser escolher a boa semente e plantar em um bom solo. A terra produz os grãos por si própria. A palavra grega é automaté. É isso mesmo. Não é claro que o processo seja literalmente automático, pois é por meio da operação secreta do Espírito Santo que o reino cresce. A obra é dele e não nossa. E quando essa espiga cresce, no início você não vai perceber a diferença entre o joio e o trigo.
E então Jesus diz: deixa crescer ambos, porque no final ficará claro quem dá fruto ou não. Vamos orar sobre isso? Pai, nós oramos nessa manhã para compreender os teus mistérios e o quanto o Senhor quer nos ensinar a respeito da nossa própria conduta. Oramos, Senhor, para que a nossa vida com Deus dê fruto, porque assim provamos que somos sementes férteis, somos verdadeiramente genuínas e verdadeiras, conectados à videira verdadeira, dando fruto que permanece. Faz de nós, Senhor, de fato, representantes do Teu reino, ouvidos atentos para compreender o que o Senhor quer dizer, mesmo quando não seja óbvio ou simplesmente claro. Mas talvez em alguns momentos na nossa própria vida discernir os enigmas através da revelação do Teu Espírito Santo. Dá-nos a criatividade de contar histórias que revelam Jesus. Dá-nos a disposição para andar semeando a preciosa semente, moldando caráter, moldando valores em uma sociedade tão destruída. Que o nosso coração seja simples para falar do Teu amor como Jesus falava, mostrando que o mesmo Criador que determinou todas as leis da natureza e elas permanecem até hoje, é aquele capaz de fazer com que a nossa vida floresça, dê fruto, multiplique, transborde, perpetue na hora certa, do jeito certo, conforme o Teu querer. Nos ajuda a não atrapalhar o Teu propósito, o Teu agir. Tira do nosso coração toda a teimosia, todo o achismo, toda a prepotência e até o orgulho que fica mascarado, escondidinho algumas vezes, impedindo o Teu florescer em nós. Enche o nosso coração de amor e interesse pelo reino, pelas Escrituras, que elas possam nos transformar e ser o motivo da nossa reflexão dia e noite. Porque sim, tudo que fazemos para o Senhor, ainda enquanto dormimos, está germinando, assim como essa palavra, fortemente plantada em nossos corações. Obrigada, obrigada por esse momento de mesa, presença, palavra, enchendo os nossos corações de cada vez mais fascínio por aquilo que vem do alto. E que essa mensagem, Senhor, alcance cada coração e todos permaneçam nessa série, compreendendo as suas parábolas absolutamente profundas e tão simples como é a vida. Cura, Senhor, os que estão doentes hoje, em nome de Jesus. Liberta os cativos, Senhor, em nome de Jesus. Traz conserto aos relacionamentos, restauração aos casamentos. Traz, Senhor, sabedoria aos pais para educar os filhos e conquistar o coração dos filhos. Faz grandes milagres essa semana aqui com a gente, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você recebe isso? Deus tem coisas preciosíssimas para falar aos nossos corações essa semana. E eu quero que você relembre junto comigo cada uma das parábolas de Jesus. Talvez com um entendimento muito mais profundo do que você tinha anteriormente. Abra o seu coração. Deus tem sempre algo novo, dinâmico para nos revelar.
Que Deus abençoe seu dia. E peraí. Aqui hoje pela primeira vez e não se inscreveu no canal ainda? Não é possível. Clica nesse botão aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Nós oramos por todos os inscritos. Já estamos com quase 30 mil pessoas aqui. Isso é extraordinário. Buscando a Deus todos os dias pela manhã. É lindo o que Deus pode fazer através de pequenas iniciativas. Curtiu o vídeo? Você já sabe, é muito importante. Compartilhar com todas as pessoas que você conhece, os seus grupos de WhatsApp, é de verdade uma estratégia de Deus para alcançar aqueles que precisam de uma palavra que você nem sabia. Então faça a diferença. E amanhã eu te encontro aqui, amanhecendo com Deus, orando a palavra. Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão.